Nós estamos na casa do Senhor, estamos em poucos, mas a presença do Senhor é notória neste lugar, para a glória de Deus, aleluia. E assim que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações, de uma forma que venha tocar os nossos corações para, assim, nos trazer o centro da vontade do Senhor para as nossas vidas. E eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus com a amada igreja. Nesses dias que estive em casa, o Senhor assim revelou uma palavra ao meu coração para compartilhar com os irmãos. Está escrito em Salmos, no capítulo de número 105, e versículo de número 7. Livro dos Salmos, capítulo 105, e versículo de número 7. Glória a Deus. Salmos, capítulo 105, versículo de número 7. Glória a Deus. Aleluia. Todos acharam? Amém. Versículo 7 nos diz assim: Ele é o Senhor, o nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Lembre-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: Dar-te-ei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Então, eram eles em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela. Andavam de nação em nação, de um reino para outro reino. A ninguém permitiu que os oprimisse. Antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. E você diz amém? Amém. Pode se sentar, mas deixe a sua Bíblia aberta para nós assim meditarmos na palavra do Senhor. Glória a Deus. Os Salmos, o livro dos Salmos, nós conhecemos ele pelos seus inúmeros versículos e promessas e também ensinamentos. E todos nós somos conhecedores que os Salmos não foi só escrito por Davi. Asaf, Moisés, Davi também escreveram alguns salmos. E o livro dos Salmos, alguns versículos, alguns capítulos são óbvios e objetivos. Isso é verdade. Mas o Senhor, assim, Ele fala conosco através da sua palavra. E assim o Senhor nos revela o que o Senhor Ele quer falar com as nossas vidas. E o que nós vamos ver aqui é a história de Israel. Só que a história de Israel não está baseada só no capítulo 105 de Salmos. Está resumido em Salmos 105, Salmos 106 e Salmos no capítulo 107. Esses 3 capítulos vão falar da história de Israel. Desde a saída do Egito, desde o momento em que houve alguns percalços no meio do caminho no deserto, até o cumprimento da promessa que era Canaã. E nós sabemos que de toda aquela multidão, apenas só 2 pessoas entraram na terra prometida, Josué e Caleb. Mas o que vamos ver no capítulo 105 é as maravilhosas obras do Senhor sobre Israel.
Tanto o capítulo 105, o capítulo 106 e o capítulo 107 de Salmos começa rendendo graças ao Senhor. Os 3 capítulos, no versículo 1, está escrito: rendei graças ao Senhor e invocai o seu santo nome. Porque na nossa história tem que começar com Ele e terminar com Ele. Então os 3 capítulos começam exaltando ao Senhor, para que assim pudesse dar seguimento à narrativa do texto. Então, o capítulo 105, ele começa exaltando ao Senhor, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. E a história de Israel começou com uma promessa. A promessa através de um homem, através de Abraão. Gênesis capítulo 12, o Senhor chamou Abraão, lhe fez promessas e disse: sai da tua terra, da tua parentela, vai para a casa e sai da casa de teu pai e vai para uma terra a qual eu te mostrei. E nós vamos ver as promessas se cumprindo. A promessa que foi feita a Abraão, a qual está escrito no versículo 9, que da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaac, o qual confirmou a Jacó por decreto. Esse é o Deus que faz a promessa em Abraão, confirma a promessa em Isaac e mantém a promessa em Jacó. Aleluia. Então a promessa era que era uma grande nação. E passando por esses 3 homens, a Bíblia diz que agora começa a contar a história do povo de Israel. Fala-se também sobre José, a qual ali José no Egito, sendo e se tornando governador de todo o Egito. E a partir daquele momento, quando agora José já não está mais entre o povo agora é cativo no Egito, é oprimido, é assolado. E só para nós entendermos, os 3 capítulos vão falar sobre a história de Israel. Começa exaltando ao Senhor e termina exaltando ao Senhor. Porque toda a história ela tem um começo, ela tem um meio e ela tem um final. Então nós vamos perceber agora que os Salmos, o capítulo 105, começa a descrever o Deus que livra o povo da escravidão do Egito. No versículo 25 está escrito: mudou-lhes o coração para que odiasse o seu povo e usassem de astúcia para com os seus servos. O versículo 25 está falando sobre Faraó. O Senhor endureceu o coração de Faraó para não deixar o povo ir. Mas lhes enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolher, por meio dos quais fez entre eles os seus sinais e maravilhas na terra de... Então ali o Senhor, por intermédio de Moisés, já começou a mostrar os seus sinais perante o povo e perante a Faraó. Só que o Senhor precisou preparar Moisés primeiro. E todos nós conhecemos a história de Moisés, que é maravilhosa. Moisés teve um encontro com Deus no Horebe. E quando ele vê ali aquela sarça pegando fogo, mas a sarça não se consumia, Deus brada do meio da sarça e diz: Moisés, Moisés, não te achegues para cá, tira a sandália dos teus pés, porque a terra em que tu estás é terra santa. Glória a Deus, aleluia! Mas o Senhor escolheu Moisés
para ser o libertador de Israel. E Moisés, querendo rejeitar o chamado, e quando o Senhor, eu chegar lá, o que eu direi? O Senhor disse para ele: quando você chegar lá, tu dirás: o eu sou enviado. Porque eu preciso libertar o meu povo que tem a minha promessa. Porque eu ouvi o clamor do meu povo. Então a Bíblia diz, como nós já estudamos, sobre as pragas que aconteceram no Egito. O Senhor enviou rãs por todo o Egito. O Senhor enviou piolhos. O Senhor fez que caísse chuva de fogo sobre o Egito. E também enviou o anjo da morte. Mas o que nós estamos em que todos esses fenômenos que aconteceram por todo o Egito, o Senhor livrou o seu povo. O Senhor livrou o seu povo. Porque o seu povo tinha uma promessa. Aleluia. Então nós vamos ver que o Senhor começou a mostrar os sinais para Faraó, para Moisés e para todo o povo. O começo da história do povo de Israel, como sendo cativo, mas quando nós vamos perceber agora a travessia do mar, mesmo o Faraó perseguindo eles pelo meio do caminho, nós vamos ver que é uma história, aleluia, impressionante. Porque o começo, aleluia, do povo de Israel é sendo cuidado por Deus no meio do deserto. É sendo livrado por Deus pelas mãos de Faraó. Como diz o compositor, Deus deu um escape e um livramento. Deus deu um escape e um livramento, fazendo com que abrisse, aleluia, o mar para que o povo viesse atravessar, livrando o povo de Israel, aleluia, da ameaça de Faraó com seus carros e cavaleiros. Aleluia. O começo da história do povo de Israel. E tudo isso o Senhor fazendo os seus sinais perante eles. E Moisés, sendo escolhido por Deus, viu todos esses sinais para uma promessa, para uma garantia, para uma terra que emana leite e mel. O povo começa a caminhar pelo meio do deserto. A Bíblia diz que, voltando um pouquinho, quando o mar se fecha e engole ali agora Faraó com seus carros e exércitos, a Bíblia diz que Miriam começou a louvar ao Senhor, Moisés começou a louvar ao Senhor pelos grandes feitos e obras do Senhor, pelo que o Senhor fez. E era para eles estarem 40 dias no deserto, caminhando em direção à promessa. Lembra que nós temos 3 capítulos que falam sobre a história de Israel, resumidamente? Quando entra no capítulo 106, que traz por título a graça de Deus e a ingratidão do povo de Israel. Aí nós vamos ver a decadência no meio do deserto. Aquilo que eles começaram, aleluia, vendo Deus fazendo e tirando eles, aleluia, da prova, tirando eles do cativeiro. Agora, no meio do deserto, no meio do caminho, eles começam a duvidar do Deus provedor. No meio do caminho, eles começam a perecer. A Bíblia diz que, no capítulo 106, o versículo 13, cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não guardaram os desígnios. Entregaram-se à cobiça no deserto. Tentaram a Deus na solidão. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar a alma. Deus sustentou o povo no meio do deserto,
como nós conhecemos com o maná, a água saindo da rocha. Só que chegou um determinado momento que o povo de Israel começou a questionar, porque só Deus falava com Moisés. Por que Deus fala com Moisés? E Deus não fala conosco? Só Deus fala com esse camarada. E não chega até nós para falar conosco. Aí começou a decadência, irmão Antônio. Começaram a duvidar do Deus da providência, do Deus da provisão. No meio do deserto, começaram a tentar o seu Deus. No meio do deserto, estava enjoado, aleluia, de só comer maná. Mas eles não sabiam que o maná era um renovo dia após dia na presença deles. O maná era um renovo sobre eles. E, Manu, eles tentaram guardar o maná, mas o Senhor disse que não era para guardar. Se guardasse, no dia seguinte estava podre. Porque as minhas misericórdias, diz o Senhor, se renovam a cada manhã. Aleluia. Deus estava mostrando para o povo de Israel que o renovo do Senhor é infalível. Aí eles começaram a pedir carne. E o Senhor assim enviou carne. Mas por conta da sua desobediência em pedir e não confiar no Deus que proveu o pão, eles começaram a reclamar. E a Bíblia diz que tiveram inveja de Moisés. E pasmem, senhoras e senhores, até Miriam também se levantou contra o seu próprio irmão Moisés, se levantando contra uma liderança. O começo da história do povo de Israel começou bem, mas chegou no meio da sua história, começou a decadência, começou a duvidar da promessa. Será que vamos chegar em Canaã? Começou a duvidar do Deus da provisão, começou a duvidar do Deus, aleluia, da providência, já começou a duvidar dos sinais, já começou a duvidar de que Deus poderia fazer, e assim começou a questionar, aleluia, a liderança. Até que chega um ponto que nós vamos ver na história de Israel, e isso está resumidamente no capítulo 106, que houve uma conspiração, a qual a Bíblia está escrita em Números, a qual Corá, Datã e Abirão se levantaram contra Moisés no meio do deserto, fazendo com que, aleluia, eles persuadissem as outras pessoas para falarem mal de Moisés, para falarem mal da liderança, para falarem mal daquilo que ele estava fazendo. E eu tenho uma palavra que o Senhor revelou, e quando o Senhor começou a revelar, Senhor, é isso mesmo, o Senhor falou, O Senhor, por intermédio da sua palavra e por intermédio do Espírito Santo, começou a falar, ou você entra para somar, ou você entra para dividir. Porque Corá, Datã e Abirão entrou para dividir. E no meio do arraial, meu irmão, Deus está dizendo, ou você entra para somar com o Evangelho, ou você entra para dividir. Mas eu quero crer aqui nessa noite que não veio ninguém para dividir, né? Não veio ninguém para dividir até a hora. Não veio ninguém para dividir, mas veio para somar, meus amados irmãos. Nós estamos aqui para somar uns com os outros. Não somos Corá, Datã e nem Abirão. Até conspiraram e assim levantaram um forte testemunho contra Moisés. E assim o Senhor, por revelação do Espírito Santo, está dizendo, cuidado para se levantar contra as lideranças que foram constituídas. Aleluia, isso é sério e isso é grave, ao ponto que está escrito na palavra de Deus que o Senhor abriu uma cratera em volta das tendas de Corá, Datã e Abirão, e todos os seus seguidores, eles foram engolidos por aquela terra, por desobediência, por rebelião contra a liderança, por aquilo que eles se levantaram em falso testemunho. E Deus está dizendo nesta noite, não se levanta contra a tua liderança, porque eu, o Senhor, o vejo, eu, o Senhor, sou o sol da justiça. E olha o que o Senhor nos ensina por intermédio da sua palavra. Jesus até mesmo exortou os seus discípulos dizendo, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Que isso? É o que aconteceu no arraial.
Corá, Datã e Abirão montou o seu grupo, montou ali e falaram: Moisés é isso, Moisés é falso, Moisés não sabe liderar, Moisés é isso. Começaram a dar ouvidos, começaram a dar ouvido à fofoca, começaram a dar ouvido àquilo que eles estavam falando da liderança. Mas o nosso Senhor Jesus, o Salvador, já nos ensinou aos seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Vocês não sabem que um pouco de fermento levanta toda a massa. É Deus dizendo: cuidado com a fofoca que você está ouvindo, cuidado com aquilo que você está ouvindo, que estão dizendo para você. Deus está dizendo: não dê ouvidos às fofocas, às calúnias. O que você tem que ouvir é a minha palavra. O que você tem que ouvir é a minha palavra, que sai do meu altar, diz o Senhor. Mas a conspiração não prevaleceu. Mas mesmo assim, o povo de Israel começou a se decair cada vez mais, até o dia que eles fizeram um bezerro de ouro. E Moisés, diácono Yuri, estava no Monte Sinai. Aleluia! E Deus começou agora a escrever nas tábuas de pedra os 10 mandamentos. O Moisés que viu Deus na sarça, agora vê Deus fazendo sinais por todo o Egito. O Moisés que viu Deus fazendo sinais por todo o Egito, vê Deus agora provendo o maná, que é o pão. O Moisés que viu Deus provendo o maná, viu também Deus agora, aleluia, tirando água da rocha. O mesmo Moisés que viu Deus tirando água da rocha é o mesmo Moisés que viu Deus com uma coluna de nuvem protegendo o povo de Israel durante o dia, e durante a noite, aleluia, uma coluna de fogo protegendo o seu povo. E Moisés, aleluia, não se contentou nem com a sarça, nem com o pão que desceu do céu, e nem com a água, mas ele disse: Senhor, eu quero ver o Senhor face a face, eu quero ver a tua presença. Se o povo está se decaindo ou não, eu quero ver a tua presença, eu quero ver a tua face. E o Senhor assim se revelou em Moisés: tu não me verás face, porque se você me ver, você morrerá, mas eu vou passar e tu me verás de costa, porque a intimidade, eu tenho uma palavra, porque a intimidade se conquista através do teu querer, através da intimidade de oração, através, aleluia, do teu clamor diante do Senhor. Intimidade. Se você quer intimidade com Deus, obedeça. Porque Moisés, irmão Antônio, não ficou só na sarça, não ficou só vendo os sinais das pragas. Ele queria mais, ele tinha sede. Ele queria conhecer o Deus que o chamou. E o capítulo 106, nós vamos ver essa decadência do povo de Israel. Fizeram um bezerro de ouro, pegaram tudo aquilo que eles tinham, ouro, prata, enquanto Moisés estava no monte, ouvindo Deus falar. Arão também se fez como líder do bezerro de ouro, e todo o povo ali pecou contra o Senhor. E o Senhor virou para Moisés: Moisés, vai e desce, porque o meu povo se conspirou contra mim. E Moisés, chega um determinado momento que o Senhor, vendo a rebelião do povo, Deus já queria exterminar o povo, mas Moisés se colocou entre Deus e o povo, dizendo: Senhor, não faça tal com o teu povo, livra-os. Moisés era o intermediário entre Deus e o povo, mas o povo novamente voltou a pecar. O bezerro de ouro, e pelas suas pecaminosidades veio a sentença. Eles começaram a definhar no meio da sua caminhada no deserto. Aquilo que era para ser 40 dias se tornou 40 anos.
mas clamaram ao Senhor. Depois das suas consequências, clamaram ao Senhor. O Senhor, a Bíblia diz, no versículo 29 do capítulo 106, fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Veio bonança. Mas mesmo assim o povo começou a decair, duvidando da promessa. Aí nós vamos ver o capítulo 107 de Salmos, que o Senhor nos livra de todas as suas tribulações. Para nós lembrarmos, toda a história tem um começo, toda a história tem um meio e toda a história tem um final. E na minha vida e na sua vida, Deus tem que estar. Olha o que o Senhor está nos dizendo. Na minha vida e na sua vida, o Senhor tem que estar no nosso começo, no nosso meio e no nosso final. Porque se nós começamos, aleluia, exaltando a Ele, glorificando a Ele, dizendo quem Ele é, no meio da nossa caminhada do Evangelho, nós não temos, por mais que até mesmo nós pensamos em desistir, no meio da nossa caminhada nós não podemos desistir. Porque se Ele começou contigo no começo, Ele é fiel para te levar até o final da sua história. E aqui nós vamos ver que o capítulo 107, agora, então, no versículo 6, na sua angústia clamaram ao Senhor, e o Senhor os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito para que fossem à cidade em que habitassem. Rendei graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas, para com os filhos dos homens. Aleluia. Mas nós vamos ver na história do povo de Israel que eles morreram perante o caminho. E somente 2 pessoas entraram na terra de Canaã, Josué e Caleb. E só a descendência daquele povo que estava juntamente com Moisés entrou. Moisés agora morre, entra Josué, governa o povo, e chegando perto das regiões de Canaã, enviando os espias voltaram com o relatório dizendo: a terra lá tem gigante, nós não vamos conseguir, deixa quieto isso aí, para com isso. Mas Caleb disse: não, o Deus que prometeu, Ele é fiel. Se Ele nos trouxe até aqui, é o mesmo Deus que vai nos fazer entrar na terra prometida. Porque se Ele começou com você, Ele vai terminar com você. Com você, com a sua casa, com a sua família, a tudo aquilo que você depositou no Senhor. E a palavra de Deus, que nós estamos vendo toda essa exposição da palavra, da história do povo de Israel, a qual o Senhor fala aos nossos corações, é: a tua realidade não altera quem eu sou. Eu vou repetir. A tua realidade não altera quem eu sou. Sabe por quê? O povo de Israel foi-lhes feita uma promessa, mas no meio do caminho decaíram. Mas o mesmo Deus estava lá. O mesmo Deus da providência estava lá. Pediram perdão, mas o mesmo Deus estava lá. A realidade era de pecado, mas o mesmo Deus estava lá. A realidade eram eles provando, aleluia, e vendo agora a providência, mas o mesmo Deus estava presente. E eu não sei quem vai pegar essa palavra, mas o Senhor está dizendo: eu não sei qual é a tua realidade, mas não altera, não anula quem eu sou na tua vida e na tua história. Se a tua realidade hoje está passando por uma enfermidade, eu sou Deus, mas se chegar a cura, eu ainda continuo sendo Deus. Se a porta fechar, eu ainda continuo sendo Deus. Se a porta abrir, eu ainda continuo sendo Deus. Se faltar pão na tua mesa, eu ainda sou Deus. Mas se tiver fartura,
aleluia. Se você me chamar para o teu caminho, para o teu destino, eu vou estar com você no começo, eu vou estar com você no meio e vou te encarregar até o final. O que acontece, igreja do Senhor, é que nós estamos esquecendo da nossa história em Deus. E o povo de Israel viu promessas, o povo de Israel viu providência, mas mesmo assim, no meio do caminho, eles começaram a se desviar e Deus está dizendo a ele: não pare na tua caminhada. Não pare no meio da tua caminhada. Ah, mas pregador, eu parei no meio. Deus está dizendo: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Se você parou, clama a mim que eu pego na tua mão e vamos até o final. Se você está dizendo assim: Senhor, eu nem comecei, o Senhor está dizendo: clama a mim que eu pego na tua mão e vou com você até o meio. Se você está dizendo: Senhor, eu não consigo chegar ao final da vitória, Deus está dizendo: você parou no meio, mas agora eu vou chegar na tua mão e vou contigo até o final, até o final, até o final, até o final. Aleluia! Porque a tua realidade não altera quem eu sou. Porque o nosso Deus, Ele é o Deus poderoso, é o Deus que faz promessa. Sim, Ele é. Mas aí nós colocamos empecilhos nos nossos caminhos, fazemos as coisas erradas e queremos que Deus abençoe. Aí que começa a decadência, porque quando eu começo com Deus, no meio da minha caminhada eu quero parar. Aí eu não consigo chegar até o final, onde Deus determinou que eu ia chegar, se esquecendo da promessa que Deus fez para a tua vida. Olha para Abraão, Isaac e Jacó. E detalhe, Abraão e Isaac, o Senhor falou para ele sair de uma terra. Para Isaac, o Senhor também fez a mesma promessa. Porque Ele é Deus que faz a promessa, que confirma a promessa e mantém a promessa. E se você esqueceu das promessas que Deus fez para a tua vida, meu irmão, Deus está dizendo hoje: ei, se levanta. Sozinho você não vai conseguir, mas comigo, eu estando na tua história, eu estando na tua parentela, eu estando em você, Senhor, aleluia, eu estando contigo, você me convidando, nós vamos fazer o que Deus está dizendo. Nós vamos fazer que nem o povo de Israel. Vai se levantar gigante, mas nós vamos destruir. Vai se levantar adversidades, mas nós vamos destruir. Vai se levantar, aleluia, inimizade, mas vamos passar. Vai se levantar fofoca, mas nós vamos passar. Vai se levantar qualquer tipo de coisa que você vai ajudar. Mas se você estiver comigo e ligado em mim, na minha promessa, pode se levantar o que for. Nós vamos chegar no meio, no começo e no final. Nós vamos chegar no meio, no começo e no final. Não duvide do que Deus pode fazer em você, do que Deus pode fazer na tua história. Não duvide quem Ele é. E como o povo de Israel, tem pessoas aqui que já viram a providência de Deus, já viveram da provisão, já viveram do milagre, já viveram da bênção, sabem o Deus que você serve e quer parar agora. Quer se decair agora. Quer parar agora por quê, meus irmãos? Não. Se o povo de Israel era do Egito para Canaã, eu e você é daqui da terra para o céu. Aleluia! Aleluia! Eu estou pegando para pessoas aqui que vão para o céu. E se você quer ir para o céu, continue a sua história em Deus, porque é daqui da terra para os céus. E é dos céus que nós vamos ver, aleluia, o Senhor, aleluia, colocando Satanás em seu devido lugar. Nós vamos ver Deus coroando aqueles que, por intermédio de sua palavra, sofreram, foram chicoteados, e nós vamos ver a nova Jerusalém descendo sobre essa terra, e nós vamos coroar, Lucas. Oh, aleluia!
A minha história e a sua história não termina na terra, no inferno. Eu vou pegar porque Deus está dizendo. A minha história e a sua história não termina aqui da terra para o inferno. A minha história e a sua história termina, vai daqui da terra até os céus. Será que você tem essa certeza hoje? Será que você tem essa convicção hoje? Será que você tem essa certeza dizendo, Senhor, eu parei no meio, mas eu vou me levantar porque eu quero ir para a terra, a nova Jerusalém, Senhor, eu não estou conseguindo começar, mas me ajuda, Senhor, eu não quero ficar postado aqui, eu quero estar contigo, Senhor, eu não consigo terminar, mas me ajuda, Senhor, porque eu sei quem eu tenho crido, eu sei quem eu tenho crido, e de confio se levantará. Jó teve essa certeza. Eu sei quem eu tenho crido. Aleluia. Você sabe quem você tem crido? Você sabe no que você tem crido? Você crê? Nós falamos de fé, nós falamos de crer, mas como está o seu exercício? Deus está falando, irmãos. Deus está falando. Como está o seu exercício hoje? De fé, de crer no milagre. Como nós sempre dizemos, Senhor, mas eu não vejo mais os paralíticos andarem, eu não vejo mais os cegos verem. Ei, cadê a tua fé? Onde está a sua fé? Vamos exercer a fé, vamos crer, vamos até o final, igreja do Senhor. Vamos continuar pregando o Evangelho. Vamos continuar obedecendo a palavra de Deus e não parar no meio do caminho. Se parar, você vai começar a duvidar. É a realidade, irmãos. Se nós pararmos no meio do caminho, nós vamos começar a duvidar. Cadê Deus? Deus não está olhando para a minha situação. Deus não está vendo o que eu estou passando. Deus está vendo o que você está passando. Mas Deus quer que você pare. Aleluia! Deus está vendo a situação na tua casa, na tua família, mas Deus quer que você pare. Depende de você, depende de mim, depende de nós. Nós estamos num culto de oração. E como tem sido a tua oração diante do Senhor? Como tem sido a minha oração diante de Deus? Será que é aquela oração com a qual Daniel orava 3 vezes ao dia para o anjo vir trazendo a resposta? Oh, aleluia. É oração. Sabe que nosso Deus está falando, irmãos, e está tocando muito forte. Sabe que nós temos que ser provocadores de milagres. Está faltando isso, pastor, da nossa geração. Provocadores de milagres. Mas está difícil. Não, eu vou provocar o meu milagre. Não, mas eu não posso aceitar isso. Eu vou provocar o meu milagre até que Deus venha responder. Então eu convido você a se colocar de pé nesta noite, porque nós iremos orar ao Senhor, pedindo ao Senhor perdão dos nossos pecados, para que nós, aleluia, venhamos agora estar novamente no centro da vontade de Deus e se tornando provocadores de milagres. Feche os seus olhos comigo e vamos orar essa noite, porque tem histórias aqui que não vão ser interrompidas em nome de Jesus. O Senhor está falando. Tem histórias aqui, vidas aqui esta noite, que Satanás está tentando te interromper na tua caminhada, mas hoje o Senhor está dizendo: clama a mim, porque eu vou estar contigo na tua caminhada, na tua história. A tua história não acaba aqui, a tua história não vai ser como o povo de Israel. Deus está dizendo, Deus está falando, aleluia, a tua história não vai ser como derrota, a tua história vai ser de vitória. Feche os seus olhos comigo e vamos clamar. Espírito Santo de Deus, o Senhor é aquele que contempla os nossos corações, e o Senhor conhece a nossa história. Aleluia. Senhor eterno Deus, muitas das vezes, Pai, queremos parar no meio do caminho, desistir, não tendo mais esperança. Mas hoje o Senhor, por intermédio de sua palavra, o Senhor veio nos trazer à memória novamente que o Senhor fez a promessa. E o Senhor é fiel para cumprir a sua promessa. Pai amado, não nos deixe esmorecer no meio do caminho. Não nos deixe perecer. Senhor, é muito pesado.
quando nós não estamos no centro da tua vontade. E o que acaba acontecendo é que nós começamos a duvidar, duvidando da tua natureza, da tua divindade, da tua promessa. E eu creio que tem pessoas aqui, Pai, que estão nesse exato momento pensando na tua vida, na tua história, coisas acontecendo. Mas, Pai amado, nessa noite, como diz a sua palavra, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Nessa noite, Pai, segura a mão dos teus filhos, para que eles não venham desistir agora, Senhor. Agora, Senhor. Pai, tem pessoas que estão agora, nesse exato momento, Pai, tirando as suas próprias vidas, encerrando a tua história. Pensamentos de morte, pensamentos de, aleluia, de até mesmo, Pai, dizendo que não é mais amado por alguém. Senhor, pessoas que estão depressivas dentro de um lar, dentro de um quarto, porque estão sendo histórias enterradas. E é o que o inimigo quer ver, histórias enterradas, promessas invalidadas. Mas nessa noite, como ouvimos a sua voz, confirma a tua promessa, mantenha a tua promessa e renova a tua promessa. Confirma a tua promessa, renova a tua promessa e mantenha a tua promessa. Confirma a tua promessa, renova a tua promessa e mantenha a tua promessa sobre histórias aqui neste lugar. Porque ainda não é o fim, enquanto o Senhor não permitir. Porque se o Senhor está na nossa história, só vai acontecer o que o Senhor assim permite. Só vai passar o que o Senhor assim determinar que tiver que passar. Mas não nos deixe, Pai, nos definhar no meio do caminho como o povo do deserto. Mas que nós venhamos ter o sentimento de Davi, quando ele pecou contra o Senhor, e ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Oh, aleluia, Senhor, renova dentro dos seus filhos agora. Renova eles, Pai, através do teu Espírito. Nos renova, Senhor, através da tua graça. Renova, Senhor, com a tua misericórdia, pois as suas misericórdias não têm fim. E nesta noite, Pai, nós possamos sair daqui hoje com a certeza da vitória, com a certeza de que Deus está conosco. A Bíblia diz: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que nós não venhamos perder o foco, a esperança. Que nós possamos perseverar, como diz em Romanos, porque a perseverança produz assim a esperança. Pai, renova os teus filhos, renova as forças. Segura na mão deles, Pai. Faça a tua vontade, Senhor. Eu creio como a tua palavra, eu creio na tua palavra. Histórias não morrerão aqui essa noite. Vidas não se definharão aqui essa noite. Não haverá morte nessa história, mas haverá renovo, haverá transformação, haverá cura, haverá milagre, haverá, aleluia, transformação, haverá testemunho em nome de Jesus. Eu creio na tua palavra, Senhor, porque a tua palavra se renova todos os dias. E se o Senhor trouxe essa palavra a nós, é porque nós temos que ter essa certeza que o Senhor continuará sendo Deus, independente das nossas realidades. Mas não podemos perder o foco de quem o Senhor é. Nesse momento, Senhor, fica com os teus filhos, nos leve em paz, e que a tua graça esteja sobre cada um deles, em nome de Jesus.
Se você crê, aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor e saia daqui. Eu essa certeza hoje. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. A oportunidade. Em nome de Jesus.